Então, ó, iniciando aqui a aula de hoje, vou fazer a lista revisão do Leis de Newton que está no Classroom. Então, ó, peguem a lista. Tá todo mundo pronto já? Então, ó, vou fazer o exercício 1. Eu não sei se todos lembram, mas a primeira vez que eu fiz ele foi um pânico coletivo. Gravei um direto. Você que gravou? O meu desenho, eu acho que a gente vai ver uma obra-prima surgir aqui. Que é fora do normal. Não faz? É, eu sou uma pessoa meio artística mesmo, que tem eu tenho uma sensibilidade artística. Nossa senhora, que desenho, hein? Né? De emoção, de ver o legado dele seguir. Nossa! Uma obra de arte, né? Não é? É exatamente isso aí. Ah. Ó, então vamos lá. O exercício de hoje ele fala assim, ó. Hoje é comum encontrarmos equipamentos de exercício físico em muitas praças públicas do Brasil. Esses equipamentos são voltados para as pessoas de todas as idades, mas em particular para as pessoas da terceira idade. São equipamentos exclusivamente mecânicos, sem uso de partes elétricas, em que o esforço consiste usualmente em levantar o próprio peso do praticante. Considere o esquema abaixo, em que a pessoa de massa de 105 quilos está parada e com as pernas esticadas em um equipamento tipicamente encontrado nessas praças. O módulo da força exerce. Aí, quase que eu fechei a sala. O módulo da força F exercida pela perna da pessoa em razão de sua massa é. Então tá. Bem, o que vocês têm que pensar? Ele está pensando, ele colocou essa força aqui, essa força que a perna dele faz. Tá? Ele chamou essa força aqui de F. Só que você tem que pensar num negócio. A força que ele está fazendo na perna tem um par ação e reação. A força que a perna dele faz em cima dessa bolinha, a bolinha faz na perna dele. Você concorda comigo? Né? É um par ação e reação isso. E a força tem a mesma intensidade. A única diferença é que elas têm sentidos contrários. Né? Uma vai estar para a direita e a outra vai estar para a esquerda. Certo isso? Olha só. Esse ponto aqui, porque assim, ó, quais são as forças que estão atuando nesse sistema? O peso do fera, né? Que o peso que tá vendo? Porque a cadeira dele tá. Ele basicamente, ele balançar assim, tem a ver com o peso do corpo dele, tá? Porque ó, a cadeira tá suspensa, ó, tá tudo ligado nesse mecanismo. Então, quando a perna dele faz a força, ele vem no balanço aqui. Então, ó, o peso dele. Quem mais tá no jogo aqui? A normal.
Normal. Normal tá no jogo. Tem alguma outra força nesse ponto aqui? Certeza? Isso. A força que o aparelho faz na perna dele. Então, ó, tem a força que o aparelho faz na perna dele. Certo? Beleza? Ó, e nessa situação aqui, ele está em movimento ou está parado? Está parado. Então, a força resultante vale quanto? Zero. Não tem força resultante. Se não tem força resultante, a soma das forças tem que dar zero, não tem? Se a soma das forças dá zero e eu tenho três forças, que figura essas três forças vão produzir? Um triângulo, tá certo? Essas três forças vão produzir um triângulo, tá? Então, ó, eu sempre vou usar agora a regra da soma vetorial, tá? Então, eu começo pelo peso. O peso vem aqui para baixo, ó. Peso. Na bundinha do F, eu posso colocar a setinha do peso. Então, ó, tem a setinha do F aqui. E na bundinha do F, na setinha do F, eu coloco a bundinha do N, que fecha o triângulo. Olha o N fechando o triângulo aqui, todo moleque. Por quê? Força resultante é zero. Tá claro isso aqui para vocês? Agora a gente precisa encontrar os ângulos, tá? Primeira coisa, ó, vertical, e essa barra aqui está paralela à normal. Por que, que essa barra está paralela à normal? Essa barra está paralela à normal porque a gente está fazendo um ângulo de. Porque a normal ela tem que acompanhar a cadeira, né? Se esse negócio, se a cadeira ficar aqui paradinha, aqui nessa posição, a normal está na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma direção que está na direção vertical. Quando eu mexo, a normal acompanha essa barra verde. Então, a normal faz um ângulo de 30 graus com a vertical. Qual dessas forças representa sempre a vertical? O peso. Então, a normal vai fazer um ângulo de, de 30 graus com quem? Com o peso. Então, aqui vale 30. Quanto que vale esse ângulo entre a normal e a força F? 90. Por que eu sei que é 90? Porque essa força F, ela sempre vai ser paralela, ela vai ser sempre perpendicular à normal. Porque ó, na hora que ele sai aqui, ó, a força F está para cá e a normal está assim. Esse par vai se deslocar juntinho, né? Esse ponto aqui se desloca junto. Então, esse ângulo aqui é sempre 90. F. Formei um triângulo o quê? Retângulo. Formando um triângulo retângulo. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor dessa força dele. Ó, eu não sei o peso da pessoa, então, ó, o peso, lembra, ó, peso é m vezes a gravidade. Eu sei a massa da pessoa, eu sei a gravidade. Então, ó, vamos anotar aqui dados. Eu sei que a massa da pessoa é 65. Confirma para mim. É 65? 65 quilogramas. E a gravidade
10 metros por segundo ao quadrado. Ó, o peso é a hipotenusa. O F que eu quero descobrir é o cateto oposto. Quem que relaciona a hipotenusa com o cateto oposto? Do triângulo retângulo. Seno. Então, ó, seno de 30 é cateto oposto F sobre a hipotenusa. Então, a força é P seno de 30. Então, o peso é mg, seno de 30. A massa é 65, a gravidade é 10, o seno é meio. Então, vai dar 25, vai 2, 30 com 2 que foi, 325. Newton. Isso daqui é a alternativa C. C do quê? C de caracol. Não, ele te dá a entender que tem equilíbrio, né? Eu não sei se ele usa a palavra equilíbrio precisamente, mas ele dá a entender. Ele fala: ó, esses equipamentos são voltados para pessoas vulneráveis, equipamentos lá, considerando que o esquema abaixo de uma pessoa de balança está parada. Olha lá, ele fala uma pessoa está parada com as pernas esticadas em um equipamento tipicamente encontrado. Então ele fala que está parado. Beleza? E aí, o que vocês acharam agora? Ele não é um exercício simples, tá? Mas você acha que é o fim do mundo? Oh, eu não entendi essa pergunta, Laura. Ali entra o F do pé porque não tá no corpo dele. Entendi, não. Esse F que está aqui é a reação desse bloco aqui. Esse bloco causa uma reação que é essa força aqui. Que faz essa força aqui no corpo dele. Esse F que ele está fazendo no aparelho é o mesmo F que esse. Porque ele empurra o aparelho empurra ele. Tá certo? É um par ação e reação. Ficou claríssimo isso? Então, show de bola. Show. Internacional. Então, ó. Eu vou fazer outro que gerou muita polêmica, que é o exercício 6, que é o exercício do avião lá, do jato. Tá? Nesse exercício, o que ele está falando? Ele fala assim, ó. Um jato que se desloca sobre uma pista horizontal em movimento retilíneo uniformemente acelerado, um passageiro decide estimar a aceleração do avião. Para isso, improvisa um pêndulo que, quando suspenso, seu fio fica aproximadamente estável, formando um ângulo de 25 graus. Saiu errado aí, tá? Com a vertical. Peraí que tem uma cachorra muito selvagem aqui. Ô, Mirka! Ô, mulher! Então, ó, 25 graus com a vertical em repouso em relação ao avião. Então, ele está em repouso em relação ao avião. Considere que o valor da aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, e que seno de 25 a 0,42, cosseno de 25 a 0,90 e tangente de 25 a 0,47. Das alternativas que fornece o modelo aproximado da aceleração do avião, e melhor representa a inclinação do pêndulo, ele vai estar lá nas alternativas. Ó, então, como que é o esquema da Jurema? O avião, vou fazer um avião de verde, né? Tem um avião aqui.
O avião está aqui. Ele está... O trilho dele está saindo numa aceleração para cá. Tem a asa dele, a asa do avião. Então tem a asa do avião aí e ele está indo com uma aceleração para lá. Bem, o que acontece? O pêndulo não está dentro do avião? Sim ou não? Tá. Se o pêndulo está dentro da aceleração do avião, qual tem que ser a direção e o sentido da aceleração do pêndulo? A mesma do avião, né? Então, ó, tem que ser horizontal para a direita. Muito bonito. Então, ó, vamos desenhar esse avião maravilhoso aí. O pêndulo dentro do avião, na verdade. Eu posso ter duas hipóteses. Ou o pêndulo está aqui, situação A. Tem alguma que o pêndulo está parado? Não, não tem. Ou o pêndulo está aqui, situação B. Presta muita atenção no que eu vou falar. A força resultante tem que ser horizontal para a direita, porque é a mesma do avião. O que você faz? Desenha as forças que estão nessas duas situações. Então, por exemplo, na situação A, quais são as forças que estão agindo? Peso e tração. Peso e tração. Agora vamos encontrar a força resultante. O que você usa para encontrar a força resultante? Nesse caso, eu vou usar a regra do paralelograma. Por quê? Bundinha com bundinha. Sempre quando é bundinha com bundinha, a gente usa a regra do paralelograma. O que você vai fazer? Traço uma reta paralela à tração e vou traçar outra reta paralela. Ficou ruim. Ficou ruim, ficou ruim. Pode decompor o peso. Pode decompor o peso. Pode decompor. Então, ó, eu vou traçar. Aí, minha equipe. Droga, né? Que eu errei aqui, né? Eu vou fingir que o peso tá assim, ó. E eles se cruzaram aqui. Se elas se cruzam nesse ponto, significa que a força resultante tá para cá. Faz a mesma coisa do outro lado. A gente já achou a resposta, mas segue o mesmo raciocínio. Peso, tração. Uma reta paralela à tração e a outra paralela ao peso. Há um ponto que elas se encontram, é a força resultante, tá para cá. Qual que tem a força resultante horizontal apontada para a direita? A ou a B? Ah. Então, ó, o pêndulo vai estar aqui na situação A. Se o pêndulo está na situação A, a gente já só com isso a gente já vai eliminar a D e a E. A D e a E está fora. É uma das três primeiras. Eu preciso achar a aceleração. Ó, não tenho três, eu tenho duas forças com a resultante. Esses três vetores vão formar o quê? Entendi. Né? Ó, eu tenho três vetores. Que tipo de figura esses três vetores vão formar quando eu monto o triângulo? Já respondi, né? Que tipo de figura os três vetores vão formar? Um triângulo, né? Burrão. Ó, então, ó, por quê? Agora eu vou fazer esse esqueminha aqui, ó. Peso, tração, força resultante. A força resultante faz um ângulo de 90 graus com o peso. Por quê? Ele está se movimentando na horizontal, o peso é sempre na vertical, 90 graus. E ele falou que a tração
e ele falou que tem um ângulo, ele forma um ângulo de 90 graus com a vertical, ou 25 graus com a vertical, o fio da tração, né? Então, ó, se a gente for ver, tem um ângulo de 25 graus aqui, ó, que eu tô pintando aqui, ó. Isso aqui é 25 graus. 25 graus. Significa o quê? Que o peso forma um ângulo de 25 graus com a tração. Beleza? Agora a gente faz o quê? Manda bala. Quer saber? Eu sei o peso, ele quer saber a força resultante, porque ele quer saber a aceleração. Vou usar o quê? Ó, eu sei cateto adjacente e sei cateto oposto. Tangente. Tangente de 25 é cateto oposto por cateto adjacente. Força resultante é peso vezes tangente de 25. O que é força resultante? Massa vezes aceleração. O que é peso? Massa vezes a gravidade vezes o tangente de 25. Corta, corta. Vai ser 10 vezes a tangente de 25, 0,47, que é 4,7 metros por segundo ao quadrado. Ó, você viu que agora eu estou resolvendo tudo nesse esquema de triângulo aqui, né? Porque, ó, porque assim, ó, o peso é sempre a vertical. Então, e a tração está sempre na mesma direção da corda. Então, se a corda faz um ângulo de 25 graus com a vertical, a tração faz um ângulo de 25 graus com o peso. Sacou? Então, é sempre assim que eu penso. O peso é sempre minha referência na vertical. E a tração, ela sempre acompanha a corda. Então, se a corda faz um ângulo de 25 graus com a vertical, ou a tração faz um ângulo de 25 graus com o peso. Vai ser sempre nesse esquema da Jurema aí. Tá? Então, esse é o exercício 6. Né? Alternativo que A de amor. Amamos muito tudo isso. O que vocês acharam? Desesperador? Tranquilo? Good vibes? Decompondo? Ó, você vai usar todas as forças, né? Peso, tração. Vertical, vertical. Então, esse ângulo aqui é 25. Ou você vem aqui para baixo, né? Aí tanto faz. Você pode falar que esse ângulo aqui é 25. Tá? Tanto faz. Porque aí você pode decompor o peso ao invés da tração. Aí na hora que você decompõe o peso, né? Você vai fazer a decomposição do peso, você vai fazer o peso, né? Você vai decompor ele no azul, né? Nessa direção ou nessa. Então você pode decompor ele nessa direção. Porque você sabe que essa direção vai ser a direção da força resultante. Não, não, tá errado isso aqui. Tá errado, 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 tá errado. Tem que decompor a tração, a Laura tem razão, ó, tem que decompor a tração, é isso mesmo. Ó, peso, tração. E aí, esse daqui
é a vertical, 25 graus. Por que eu tenho que decompor a tração? Porque o movimento dele é na horizontal. Ó. Então, a força resultante está na horizontal. Então, o que eu faço? Eu tenho que decompor a tração. Então, vai ficar a primeira decomposição. A tração, quem está para cima é igual a quem está para baixo. Na hora que eu vou decompor a tração, ó, ela passa com um ângulo. Então, é T com um ângulo. Tá para cima é igual a quem tá para baixo, peso. Por que quem tá para cima é igual a quem tá para baixo? Porque tá em repouso. Na situação 2, que é onde tem a força resultante, a gente sabe que a força resultante vai ser igual a T sem o ângulo. Muito mais trabalhoso, né? Nossa senhora. Só aqui eu já falei, vixi, que preguiça de eu fazer essa conta aqui. Né? Tem até um jeito, né, que vai cair no mesmo lugar, né? Passar o cosseno para lá dividindo, pega isso daqui e substitui em 2. Você vai ter que a força resultante, a tração é peso sobre cosseno, então vai ficar peso sobre tangente. É a mesma coisa que a gente tinha lá atrás. Então a aceleração vai ser 4,7 metros por segundo ao quadrado. Fera? Todo mundo fera? Vocês gostam muito de decomposição, né? É que vocês aprenderam a vida inteira só decompor, 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 né? Mas assim, ó, por exemplo, esse exercício aqui, ó, os dois foi feito. Esse daqui decompor não é tão terrível, porque você vai decompor aqui, já aí é só decompor o peso. A F é igual ao peso, acabou, matou. Esse aqui tudo bem, esse aqui decompor tudo bem. Mas esse daqui decompor dá muito trabalho. Você tem preguiça de decompor? Né? Melhor fazer assim, né? Eu gosto desse método aqui que ele é mais direto, tá? Então, ó, esse foi o exercício 6. Agora eu vou fazer o 8. Vê. O 8, 8, 8, 8. Era naquela lá? Tava nessa, hein? Se eu vou virar. Nossa, eu tô achando que esses tempos de aulas online, minha visão tá ficando comprometida. Nossa, eu não tô enxergando as coisas, mas que loucura, hein? Todo mundo pronto? Todo mundo fera? Ninguém segura vocês? Sede de conhecimento. Vocês estão com sede de conhecimento hoje? Sedentos pelo novo, pelo desconhecido? Não muito. Ó, então vamos lá. O 8 fala assim, ó. Observe a tirinha. Puxa, como eu não queria ter peso. Aí a outra responde, muito fácil. Ela pega o elevador e corta. Pum! Né? Não tem mesmo. Uma garota. Ó, antes da gente começar a ler, por que que funcionou essa tirinha aí? É uma queda livre. Mas e aí? Por que que ela deixou de ter peso na queda livre?
Não, não é massa desprezível, não. A massa dela tá lá. A massa dela não mudou. Nossa, que fantástico, Laura. Que fantástico. Ela perde o contato com o chão do elevador. Então, ó, o que você tem que lembrar? Quando a gente vai medir a nossa massa numa balança, a balança está medindo a reação da normal. Então, se ela perder o contato com o chão do elevador, ela não tem peso. A balança não vai conseguir medir. Essa que é a ideia da brincadeira ali. Eu mostro para você na conta. Porque o que acontece é que a aceleração do sistema é igual à aceleração da gravidade. Então, a força resultante é igual à força peso, a normal é zero. Entendeu? É por isso que ela vai perder o contato. Fantástico, né? Então, ele fala assim, ó, uma garota de 50 quilogramas está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com uma aceleração para cima na subida e com uma aceleração para baixo na descida. O modo de aceleração é constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Com um g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota, indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce, tá? Então, ó, tá vendo, ó? Ele fez essa tirinha para lembrar, ó, o peso tá ligado à normal. Ele tá te avisando que o peso tá ligado à normal, tá? Muitos alunos leram essa tirinha, não entenderam nada e foram fazer exercício mesmo assim, tá? Mas não, se você não entender essa tirinha, não tem nenhum problema. Então, ó, eu tenho duas situações. A garotinha aqui, toda felizinha aqui. O menininho aqui. Tá com o cabelo aqui. Menininho. Então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho uma situação que a aceleração está para cima, é a subida. E que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Quais são as forças que estão atuando na garota? Peso e normal. Não tem tração, não. A tração é do elevador, mas essa é outra história, tá? Eu só estou preocupado com o que está dentro do elevador. A tração eu ia levar em conta se, por exemplo, ele perguntasse alguma coisa, qual que é a máxima tensão que a corda aguenta, a corda vai arrebentar ou não, tá? Então aí eu ia olhar para o elevador como um todo. Aí eu ia olhar o peso do elevador, a quantidade de pessoas que tem lá dentro e a tração. Aí não teria a normal, por exemplo. Aí não importa a normal que está aqui dentro. Entendeu? Então, ó, show. Se está subindo, essa daqui é a minha situação 1. Se está subindo, significa o quê? Que a força resultante, que é massa vezes aceleração, é quem ajuda menos quem atrapalha. Se está subindo, quem que ajuda? A normal. E quem atrapalha? O peso. Olha que engraçado. Nessa situação, quando você está subindo, a normal é a massa vezes aceleração mais o peso. Plus peso. Então, ó, a massa da garota a gente sabe, vale 25. Opa, 25 nada, 25. Quem pesa 25 quilos? 25 vezes 2 mais 50 vezes 10. Então, vai dar 100, que é o peso, né? Então, aqui deu 500, aqui deu 100, deu 600 newtons. Então, o peso dela, a massa, o peso dela, na verdade, né? O peso dela é 600 newtons quando ela está subindo. Fera ou não? Situation 2. Massa vezes aceleração é igual. Nessa situação, que eu vou desenhar em rosa a aceleração aqui, a aceleração agora é negativa. Por que a aceleração é negativa? Nossa, que bagunça que eu fiz. Desculpa, aceleração negativa. Ó, a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo agora, quem ajuda? O peso. E a normal atrapalha. Então, ó, normal é igual ao peso menos m vezes a.
O peso eu sei que é 500 e isso daqui não mudou, o mesmo valor, é 100. Então a normal agora vai dar 400. Quanto maior for a aceleração, mais leve você fica. Ó, por exemplo, quando você. Isso daí você percebe. Você dá uma descolada no. O avião. O avião, quando ele entra em turbulência, dependendo da aceleração que ele está quando ele entra em turbulência, dá uma descolada do banco. Tanto é que o cinto de segurança no avião não é por causa da queda, né? O cinto de segurança do avião não é por causa da queda, né? Porque você vai morrer na queda, não tem o que fazer. O cinto de segurança no avião é por causa, dependendo da turbulência, se ele passa uma turbulência muito grande, você não bateu a cabeça no teto. É por isso. Tanto é que eles falam isso. Você passa na lombada muito rápido, vai, oba! Né? Você dá, você dá aquele oba. Então, assim, no avião, esse princípio no avião também tá lá. Ó, é uma questão muito legal com o avião. Nunca vi. O cara dar a força do cinto e perguntar qual que é a máxima aceleração que ele pode ter na queda de... Quando ele está numa turbulência, para ver se o cinto vai abrir ou não. Isso é uma questão, dá para fazer uma questão legal. Show? Show, show, show? Então, ó, vocês estão on fire aí. Ninguém segura vocês. Ó, você viu que os exercícios de lei de Newton no contexto de primeira fase são exercícios simples. Tá vendo? Não tem nada muito elaborado assim no fim do mundo, essas coisas assim, né? Claro, tem. Aí segunda fase dá uma apertadinha, né? Ele vai lá e aperta um pouco o seu você, mas na primeira fase é mais uma coisa mais direta. Você acha o de teoria médio? Ah, mas dá pra acertar, não dá? Tudo. Faz o 15. Do homem? O homem sustenta uma caixa de peso de 1.000 newtons que está apoiada numa rampa com atrito. Ah, tá. Ah, o da tirolesa? Ah, é. Aqui tem 2,15. É agora que eu vi. Que loucura, hein? Tem 2,15, hein? Ó, então, da tirolesa fala assim, ó. A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa presa a um sistema de roldanas que permite o controle da velocidade desliza sobre um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa praticando tirolesa e quatro possíveis direções e sentidos das forças resultantes sobre ela, tá? Então, a gente tem quatro sentidos. E aí ele pega e fala assim, ó, supondo que em dado instante a pessoa desce em um movimento acelerado, a força resultante sobre ela tem intensidade. Bem, se ele está no movimento acelerado, se ele está acelerado, tem força resultante? Tem, não tem? Tem força resultante. Então, o primeiro item lá, ele fala assim, ó, intensidade nula. Não é possível, né? Intensidade nula não tem jeito. Ó, quando, então a gente já matou, só sabendo disso. Ele tá descendo a tirolesa, né? Eu vou fazer o desenho aqui para ficar, dá para entender o que eu tô falando. Isso aqui, isso aqui dá um perigo. Ó, então, ó, o 15.
Tá aqui a tirolesa. Tá aqui o homem, tá? Tá seguro, tá parecendo aqueles quadros da Tarsila do Amaral, não tá? Ó, Não, ó, o homem tá segurando a tirolesa e tudo mais. Ó, se ele tá descendo a tirolesa, pra onde você acha que tem que ser a força resultante dele? Se ele tá descendo na tirolesa, a força resultante dele tem que ser essa aqui, ó. Porque senão ele não desce, ele fica parado. Se a força resultante fosse a um, ele ia voar. Imagina, você desce na tirolesa e de repente você começa a voar. I believe I can fly. Né? Não existe isso, né? A outra tá descendo na tirolesa e começa a voltar para trás. Você para e volta. Começa. Não, você tá descendo a tirolesa, você desce a tirolesa, né? Então, é direção e sentido indicado pela seta 2. Mas sabe o que vocês confundem? Eu brinquei, mas vocês confundem mesmo. Porque vocês falam assim, nossa, mas tem um monte de força agindo aqui. Tudo bem, mas ele quer saber só a força resultante. Se ele desce, a força resultante tem que ser a 2. Beleza? Fera? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vocês já estão no nível de ver o Diego virando a esquina? Quase lá. Então tá bom. Lembrando que esse mês tem um muito. Quem que é esse Diego? Eu não sei o que que é isso. Não entendi até hoje. A Laura e a Luísa falou que até hoje ela não entendeu quem que é esse Diego. Vocês são jovens, vocês são jovens. Ó, é na música do Ruge, o ritmo ragatanga. É. Não, você também é jovem, mas você conhece, vai saber lá por quê, né? É aquela música. Como que é? Bem, vou encerrar aqui a gravação, né? Um, dois, três, aprovação.